Olá, jovens! Eu sou o professor Marquinhos de Biologia e você está no canal Biolopes revisando a prova de 2022 do Enem. Essa questão, 114, caiu no caderno amarelo e ela fala sobre um medicamento com potencial muito importante para um problema sanguíneo. Vamos dar uma olhada na questão? O veneno da cascavel pode causar hemorragia com risco de morte a quem é picado pela serpente. Realmente, se causar hemorragia, essa pessoa vai ficar perdendo sangue, o que não é interessante. Por quê? Porque o veneno da cascavel possui um anticoagulante. Então a pessoa não consegue estancar aquela hemorragia, parar com aquele sangramento. No entanto, pesquisadores do Brasil e da Bélgica desenvolveram uma molécula de interesse farmacêutico, a pegcolineína 1, a partir de uma proteína encontrada no veneno dessa cobra, capaz de modular a coagulação sanguínea. Olha que interessante, nós estávamos falando de um veneno de cascavel que deixa o sangue sem coagulação, e agora estamos falando de uma molécula que modula a coagulação sanguínea. Essa molécula vem lá daquele veneno da cascavel. Embora a técnica não seja nova, foi a primeira vez que o método foi usado a partir de uma toxina animal, na sua forma recombinante, ou seja, produzida em laboratório por um fungo geneticamente modificado. O fungo transgênico aqui recebeu o material genético da cascavel e conseguiu produzir essa molécula, pegcolineína 1. Olha o enunciado. Esse novo medicamento apresenta potencial aplicação para impedir a formação de trombos, típicos em alguns casos de acidente vascular cerebral. Bom, vamos por partes. Trombos são conjuntos de proteínas, de fibras, de células sanguíneas que podem entupir os vasos sanguíneos e causar acidente vascular cerebral, como, por exemplo, o aneurisma, o derrame. Mas para formar esses trombos, é necessário uma cascata bioquímica. Vamos lembrar como funciona a coagulação sanguínea? Olha só, vocês já ouviram falar que tem um grupo de células, que na verdade são restos celulares, lá no nosso sangue, chamados plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea, né? Então pensa nessa situação, ó. Imagina, aconteceu uma lesão. Vamos pegar um exemplo bem comum, que todo mundo quando era criança já passou por isso. Você estava brincando e de repente caiu no chão e ralou o joelho. Você ralou o joelho e começou a sangrar pra caramba, não é? Sangrou, 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 até que formou aquela casquinha. Aquela casquinha lá formou-se porque o sangue coagulou. Vamos entender como esse sangue coagula. Então, em casos de lesões, as lesões estimulam as plaquetas a liberar uma proteína chamada tromboplastina no sangue. Então, fica um monte de tromboplastina no sangue, ok? O fígado, com auxílio da vitamina A, produz uma outra proteína chamada protrombina. A proteína protrombina é ativada pela tromboplastina associada ao cálcio para formar a trombina, que é uma enzima. A trombina tem trabalho enzimático, é um biocatalisador, ou seja, vai ajudar numa reação química. Pensa bem. O fibrinogênio, que é uma proteína que existe lá no nosso sangue em grande quantidade, é solúvel no plasma sanguíneo. Então ele fica ali dissolvidinho, bonito. Quando a protrombina converte o fibrinogênio em fibrina, surge uma rede insolúvel de proteínas. A fibrina literalmente forma fibras ali naquele machucado. E essas fibras vão impedir a saída de mais glóbulos vermelhos, de leucócitos, vai impedir a saída do sangue, vai estancar a hemorragia, vai coagular o machucado. Então esse coágulo que se forma
a partir da fibrina, tem, além desse tipo de proteína, bastante hemácias. Em contato com o oxigênio, esse machucadinho vai ficando cada vez mais escuro e depois o nosso corpo substitui essa casquinha por um tecido epidérmico restaurado. Bom, esse é o processo de coagulação normal. Lembra que o veneno da cascavel causa hemorragia, ou seja, não deixa com que isso aconteça. E aqui vai uma informação legal. Existem muitas enzimas envolvidas nessa cascata de coagulação. Nós chamamos de fatores, e são 10 fatores, pelo menos. E desses 10 fatores, o fator 7 é o responsável pela hemofilia, que a gente estuda bastante em genética, que é uma herança recessiva ligada ao cromossomo X. Então, uma mulher hemofílica precisa ser XHzinho, XHzinho, e um homem hemofílico XHzinho Y. Só para a gente aprofundar um pouco o assunto aí. E na hora que perguntou aqui, ó, esse novo medicamento apresenta potencial aplicação para, letra A, impedir a formação de trombos, típicos em alguns casos de acidente vascular cerebral, essa é a nossa resposta correta. Porque se o medicamento veio do veneno da cascavel, que causava hemorragia, não permitia a formação de trombos. Ou seja, não permite que ocorra a cascata de coagulação, né? Mas olha só, não acabamos a análise da questão, hein? Fica aí, não vai embora não, porque eu sempre digo aqui que mais importante do que a questão respondida, do que a alternativa correta, é saber por que as outras estão incorretas. Olha a B. Por que a B está incorreta? Esse medicamento serve para tratar consequências de anemia profunda em razão da perda do grande volume de sangue. Veja bem, esse medicamento está querendo manter o fluxo sanguíneo, manter a hemorragia para evitar acidentes vasculares cerebrais, ou seja, AVCs. Então, tratar a anemia que tem a ver com perda de hemácias está por fora aqui, ó. Tudo bem? Nós não estamos falando de uma hemorragia externa, nós estamos falando de um tratamento interno do nosso sistema circulatório. C. Evitar a manifestação de urticárias comumente relacionadas a processos alérgicos. Essa C está totalmente fora da casinha. Urticárias estão relacionadas, obviamente, indiretamente com o nosso sistema sanguíneo, mas não diretamente com hemorragias. D. Reduzir os inchaços dos linfonodos, parte da resposta imunitária de diferentes infecções. Linfonodos fazem parte do sistema linfático e não do sistema sanguíneo. Nós sabemos que o sistema linfático ajuda o sistema sanguíneo, né? Vamos relembrar o trabalho do sistema linfático? Ó. Pensa comigo aqui, ó. Sistema sanguíneo. Sistema sanguíneo. Células do tecido. E sistema linfático. Para começar essa história, a gente precisa lembrar que o sistema sanguíneo tem o sangue e o sistema linfático a linfa. Então, o sangue vai levar para as células nutrientes e gás oxigênio. Essas células vão metabolizar esses nutrientes, esse oxigênio, e vão produzir metabólitos, substâncias que vão sair das células e cair no tecido. Caindo no tecido, no meio extracelular, o sistema linfático filtra essas substâncias para fazer uma limpeza, literalmente, para pegar aquilo que não é bom, levar lá no centro linfático, que são os linfonodos, os gânglios, né?
levar nas amígdalas, levar no baço, no timo. E ali, nessas regiões do sistema linfático, onde tem muitas células de defesa, essas células vão acabar fazendo a limpeza básica e essa linfa vai devolver para o sangue um líquido que formará o plasma. Então, o tempo todo, o sistema linfático está drenando o tecido para devolver para o sistema sanguíneo bastante água e sais minerais, formando o plasma ali do sangue, tá? No caso aqui, nós estamos falando de hemorragia, não estamos falando do sistema linfático, da limpeza do tecido. Nós estamos falando de manter aquele sangue sem coágulos, para não surgir trombose ou AVC. E a letra E está errada porque diz que esse medicamento tem potencial aplicação para regular a oscilação da pressão arterial, característica de quadros de hipertensão. Geralmente, uma questão sobre pressão arterial está relacionada a sais minerais e não a uma substância que causa hemorragia. Percebe? É um problema a hemorragia para o corpo, mas não em uma situação como essa, de um medicamento que vai fazer com que o nosso sangue não produza coágulos para não surgir AVC. E aí, já curtiu o vídeo? Conferiu se é inscrito no canal? Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações. Não se esqueça de deixar suas dúvidas nos comentários e compartilhar o vídeo com um amigo, porque ajuda bastante na entrega do canal pelo algoritmo. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Beijos e abraços. Fui!